Olá pessoal, a paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo seja bem, obrigado à sua companhia, ausência. Vamos para informações, para os fatos, vamos falar do Peter Thiel, ainda hoje foi um vídeo, né, ele teve uma entrevista lá, vai falar do anticristo, mas antes vamos ver o que fala nas informações, e se Trump realmente desligar o GPS no Brasil, o gesto que pode paralisar o país e causar um efeito dominó global. Então caso desligue o GPS, né, pode dar problemas. Vamos ver o que fala mais nas informações. Começando em nome de Jesus Cristo, até que o Senhor tenha nos ajudado, nos sustentado. Glórias a Deus, motivo de estarmos alegres, está muito próximo. Aí tem uns que falam, mas o seu vídeo dá som, mas nós temos que lembrar das 10 virgens, né? Nós olhamos para a palavra as 10 virgens e dormiram, né? Dormiram até a chegada do noivo, a palavra fala, né? Ah, mas os vídeos dão um som, mas realmente dá, né? Mas a palavra fala, né? Que as 10 virgens adormeceram, tanto as 5 prudentes e as 5 loucas dormiram, né? Mas ele estava dormindo, as 10 virgens da parábola, né? A palavra fala, né? Estava aqui dormindo, então é normal, né? Então o GPS pode parar de funcionar, a informação fala, e se parar vai dar problema, né? Você vê que o Trump taxou o Brasil em 50%, por culpa aí do atual presidente aí, né? Então o risco da suspensão do GPS no Brasil revela a fragilidade da tecnologia, pode impactar setores vitais da economia, segurança e indústria nacional, despertando debate sobre a soberania e alternativas autônomas de navegação por satélite. A possibilidade que o governo dos Estados Unidos, que é o Trump no caso, né, suspender o acesso do Brasil global, posição System GPS, que chama, né, ganhou destaque neste mês de julho, em meio ao aumento das tensões diplomáticas do presidente atual do Brasil, não vou falar nomes, e Donald Trump. Não dá para falar o Trump, né? Então, o cenário, embora oficialmente como especulativo, evidenciou um ponto sensível, a dependência brasileira do sistema estrangeiro para navegação por satélite de dimensão global, por impacto caso essa tecnologia seja interrompida. Desenvolvido, operado em Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o GPS é a principal rede de navegação via satélite utilizado no Brasil, presente em celulares, veículos, plataformas agrícolas, logística e tecnologia, operações financeiras e defesa nacional. Você vê, depende do que? Do GPS, os veículos, celular, plataformas agrícolas, logística, telecomunicação, operação. Então é muita coisa que o Brasil depende desse tal do GPS. O Brasil não tem isso, né? Depende dos Estados Unidos. A eventual suspensão do serviço territorial brasileiro não atingiria apenas motorista ou usuário de aplicativo, mas colocaria o risco de cadeia econômica, de segurança pública e infraestrutura crítica do país. Então lá os entregadores, né, também ia afetar, né, o mapa, né, precisa do mapa, muita coisa vá prejudicar, né, caso lá o Donald Trump desligue o GPS, vai dar problema aqui no país, né? Então, efeito imediato do setor estratégico, especialista alerta que a interrupção abrupta do GPS teria potencial para paralisar setores inteiros. Sistema de navegação via satélite fundamental, rastreamento de cargas, roteirização, embarcações de veículos, transporte, funcionamento de aplicativos, mobilidade urbana, além de controle de operações bancárias, transações digitais. Na agricultura, a tecnologia permite que a aplicação de insumos, monitoramento das lavouras, tempo real, contribuindo para ganhos. Na área militar, o GPS serve para referência para navegar tropas, direcionamento mísseis, estratégia e inteligência. Então, é muita coisa que vai dar problema. Caso desligue o GPS. Segundo o Jorge, professor do curso de administração da Escola Superior, Propaganda e Marketing, embora a tecnologia possível suspensão do GPS no Brasil, exigiria um esforço logístico considerável. Os Estados Unidos poderia impactar país vizinho até abrangente dos sinais de satélite. Então é muita coisa que pode dar problemas, né? Problemas e mais problemas, dependendo.
Peço desculpa pelos barulhos externos. Só um momentinho. Só um momentinho aqui, deixa eu me locomover rapidamente. Não é apenas a decisão administrativa, qualquer bloqueio localizado teria efeito sobre toda a região, afetando o Mercosul, todas as nações sul-americanas, impacto global, reação do setor privado, a violência do Brasil internacional. Então é muita coisa que pode dar problema aí, né? O tal do GPS, se os Estados Unidos iam ligar o GPS, aí já viu o que vai dar. Vamos continuando, vamos mudar de assunto, vamos para outra. Vamos falar aqui dos frigoríficos, né? Suspende a produção para os Estados Unidos após a tarifa de Trump tornar exportações inviáveis. O setor busca realocar estoques enquanto avaria redirecionar vendas para a China, Oriente Médio e Sudeste Asiático. Então a taxa está impactando, né, no frigorífico. E o certo, né, deveria ser mais barata para o Brasil a carne, né, mas é tudo caro, né? Então, a decisão dos Estados Unidos de impor a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros impacta diretamente a frigoríficos de Mato Grosso do Sul. Empresa do setor suspende a produção destinada ao mercado norte-americano, citando inviabilidade financeira. Embarca a medida estratégica evita acúmulo de estoque de carne que não conseguiriam chegar aos Estados Unidos antes da entrada em vigor da nova tarifa marcada para o 1º de agosto. Então está marcado para o 1º de agosto, hoje é dia 30, né? Então a partir do dia 1º de agosto vem a tarifa de 50%. Isso impacta nos frigoríficos, né? O que mais vamos falar? Vamos falar de outras coisas, mudar de assunto, vamos falar da lei um nome complicado essa, lei Magnitsky, que é a norma aplicada pelos Estados Unidos contra lá o, não vai nem para eu falar o nome do cidadão aqui, né? Contra o indivíduo aí do órgão maior, né? Entre aspas, né? Manda mais que presidente. A lei é uma legislação americana que permite os Estados Unidos impor sanções econômicas acusados de corrupção e graves violações de direitos humanos. É o que está acontecendo aí, né? Cidadão do órgão maior, entre aspas, né? O órgão maior. Então ele vai pela essa lei aí, né? Tá aí o indivíduo que não dá para falar o nome, não. Vou falar, vou evitar. É complicado dar nomes aqui, né? Do jeito que anda, né, a censura. Então, os Estados Unidos comunicam nesta quarta, dia 30, por meio do site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, inclusão do nome do ministro aí, do órgão maior, entre aspas, do, do desse órgão aí, né? O rol de indivíduos sancionados pela Lei Global Magnitsky. Embora o aviso não forneça mais detalhes da designação da sanção ocorre após o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, ter declarado em junho, Washington, Estados Unidos impõe sanções de lei Magnitsky contra aí, né, o indivíduo aí do órgão aí, que não dá para falar nome, não vou falar nomes, né, isso dá até bloqueio de canal. Tem que evitar falar nomes, né? Você vê que é a ponto que chega, né? A censura no Brasil. A lei Magnitsky é uma legislação americana que permite aos Estados Unidos impor sanções econômicas em indivíduo acusado de corrupção ou graves violações de direito humano. Né? Tá aí, né? Tá dizendo aí. Então esse indivíduo aí vai ser, né? Vai entrar aí na lei de Magnitsky. É um indivíduo aí que não dá para falar, não é aprovada em 2002 durante o governo Barack Obama. A lei prevê medidas como bloqueio de contas bancárias e bens em solos americanos e proibição de entrada no país.
É tipo a lei lá, né, lá em Israel, né? Persona ingrata, né? O presidente atual é uma persona ingrata lá, não é bem-vindo lá em Israel, né? Que ele falou também, né, umas coisas assim absurdas, né? Igual esse agora é esse indivíduo aí do órgão aí, né? Ele vai ser, vai bloquear a conta, não é também bem-vindo lá, é quase isso, né? Também não é bem-vindo nos Estados Unidos, bloqueio de conta, né? O cidadão aí, do gospel, né, que anda acontecendo. Então a justiça condena a empresa Bruna Carla por enriquecimento ilícito, que é a cantora gospel, né? Tem uns hinos até bonitos, né? Umas músicas ali. Os fatos falam, né? Então a decisão foi tomada após um show do município de Uraçu ter sido cancelado, firma não ter devolvido o valor. Vamos ver o que fala nos fatos. Tá aí ela aí, a cantora gospel, Bruna Carla, nada contra a pessoa que está falando da informação. Não tenho nada contra ninguém, né? Estou apenas criticando. Vamos falar, né, no livro da Constituição, né? Liberdade de expressão, de expressar, né? Então, a empresa BK Produções Artística Limitada, a cantora Bruna Carla, foi condenada em abril deste ano a devolver o valor de 10.500 recebido de forma antecipada por um show cancelado. Decisão judicial no município de Uraçu, em Goiás. O fato é que o valor não ter devolvido, interpretado pela dita como enriquecimento indevido. Então deveria devolver, né? Caso cancelou o show lá, não deve estipular valores, né? Deve receber lá o cachê, né? Mas eles fazem isso, cantor gospel, né? Eles estipulam valores. Então aí, segundo a matéria, fala que ela cancelou o show, então pegou o valor lá de 10.500, não devolveu, está embolsado, né? Então a justiça quer que devolva, né? O fato de não ser devolvido interpretado pela justiça como enriquecimento indevido. A decisão foi tomada pela segunda vara civil da comarca de Uraçu, o processo. Então tem que devolver, né? Caso pegou lá e cancelou, tem que devolver o valor lá, né? Deve ter sido depois que o município entrou em uma ação civil pública de ressarcimento contra a firma da cantora gospel. A história teve início em abril de 2019, quando a empresa foi contratada para se apresentar em um evento chamado Temporada de Férias, que ela estava previsto para acontecer dia 28 de julho do mesmo ano. E ao fechar o contrato, a prefeitura precisou realizar o pagamento de forma antecipada, apesar do negócio ter sido fechado apenas 2 semanas antes da apresentação. Ele precisou ser cancelado por conta de uma ação civil. Alerta sobre a alegação de impactos orçamentos financeiros que a prefeitura estava fornecendo naquele momento. Diante disso, a administração da cidade precisou emitir uma ordem de paralisação do contrato. A empresa Bruna Carla foi notificada sobre a devolução do valor recebido previamente. Apesar da notificação, a quantia não foi devolvida pela BK Produções, que agencia o show, né? A agência, né? A agência da cantora, né, a BK Produções, muitas menos. Uma defesa foi apresentada no processo judicial que acarretou na condenação da revelia. Na decisão, o juiz é responsável e, no caso, tem que devolver o valor, né? Caso pegou. Então, a Letícia entendeu que, embora o cancelamento tenha ocorrido de conta de ordem judicial, isso não impede que a empresa restitui os valores pagos pelo município de Uraçu. Ela ainda apontou o ato de ficar com o pagamento feito previamente viola o princípio da indisponibilidade, interesse público e gera prejuízo ao erário. Dessa forma, a Justiça determinou que a produtora devolva o valor de 10.500 com correção monetária em base no NPC, desde a notificação extrajudicial, além de juros mensais de 1% a partir da data da citação. A empresa também foi responsabilizada pelo pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado, fixado em 10% da quantia definida da decisão. Vamos falar lá do Peter, né?
ele vai falar do anticristo, ele é bilionário. Então vamos falar dele, bilionário da tecnologia Peter. Cadê o vídeo aqui? Vamos pôr aqui no canal. Teve uma entrevista lá do New York News, né? O The New York News. Ele falou lá do anticristo, né? Um bilionário da tecnologia. Peter Thiel está obcecado em falar sobre a vindoura do anticristo e em ajudar a construir seu reino vindouro. Anticristo, você vê que eles estão falando do anticristo. Vamos rolar o vídeo aqui. É 1 hora lá e pouco, né, de vídeo. Então, bilionário titã da tecnologia, Peter Thiel ficou um pouco obcecado ultimamente com a chegada iminente do anticristo, o Armagedon e da nova ordem. Então tá aí, o Peter Thiel, esse é o repórter, né, que vai falar lá, vai entrevistar esse cidadão aí, o Peter Thiel, esse é o Peter Thiel. Então fala lá na matéria, né, o Vale do Silício impudamente ambicioso que devemos temer, mas o Armagedon, estagnado por um investimento mais bem sucedido do mundo, está preocupado com o anticristo. Meu convidado de hoje é o cofundador da PayPal, Palatin, um dos primeiros investidores da carreira política de Donald Trump, e J.D. Vance, que é o vice. Peter Thiel é o ator poderoso da direita da tecnologia, conhecido como finanças sérias e conservadoras, simplesmente contrária, mas vamos falar de suas próprias ideias, porque apesar da pequena desvantagem de ser bilionário, há bons argumentos para que ele seja intelectual da direita mais influente nos últimos 20 anos. Peter Thiel, bem-vindo ao Intertime, obrigado por me receber, de nada, obrigado, estamos aqui, então quero começar levando você de volta ao tempo. Cerca de 13 a 14 anos, você escreveu um ensaio para o National, a revista conservadora chamada Do Fim do Futuro. Basicamente, o argumento naquele ensaio era um mundo moderno, dinâmico, acelerado, em constante mudança. Era um dinâmico onde as pessoas pensavam que, na verdade, tínhamos entrado em um período estagnado da tecnologia, que a vida digital é um avanço, mas não é tão grande quanto a pessoa esperava que o mundo estava. Então, o Vale do Silício enriqueceu com a revolução digital. Então, estou curioso, em 2025, certo? Você acha que o diagnóstico ainda se mantém? Sim. Ainda acredito amplamente na tese da estagnação. Nunca foi uma tese absoluta. Então, a afirmação não era que estava completamente estagnado. Era, de certo, uma afirmação sobre a velocidade diminuindo. Não era o zero, mas estávamos, eu não sei se é de 1750 a 1970, mais 200 anos foram períodos de mudança acelerada, onde estivemos implacavelmente, estavam movendo mais rápido, os navios ficavam mais rápidos, as ferrovias, com Coadioapa, então todas as dimensões desaceleram, abriu uma exceção para o mundo dos bits, então tivemos computadores, software, internet móvel, então nos últimos 10 a 15 anos. Tivemos a criptomoeda, a revolução da IA, que eu acho que é um sentido bem grande, mas a questão é suficiente realmente sair da sensação generalizada de estagnação a uma questão com a qual pode começar com um ensaio de volta para o futuro. Como podemos saber se estamos estagnados ou aceleração? Porque uma das características da humanização tardia é que as pessoas são especializado. Então, você dizer que não estamos progredindo? Física, a menos que tenham dedicado a metade da sua vida nos estudos da teoria das cordas. O que quer dizer computadores quânticos? O que quer dizer pesquisa de câncer, biotecnologia, de todos esses setores? Então, conta o progresso no câncer da comparação das teorias das cordas. Então, você tem que dar pesos e todas essas coisas. Então, a teoria é uma pergunta extremamente difícil de entender, porque sim, em fato, não difícil de responder, que temos grupos cada vez mais restritos, guardiões, é motivo para o ceticismo. Então, acho que, de modo geral, neste mundo, é bastante estagnado, mas não é totalmente. Sim, você mencionou De Volta para o Futuro, acabou de mostrar aos nossos filhos. Então, para o futuro 2, eu acho que 1985 a 2015, o que já é uma década no passado,
E foi aí que teve carros voadores em 2015, totalmente diferente de 1985. O futuro de 2015 tinha Biff, uma figura parecida com Donald Trump, em algum tipo de poder, que tinha o tipo de presciência, mas sim o grande ponto é quanto diferente o ambiente construindo parece. Então, um dos argumentos mais fortes da estagnação que eu vi, colocasse alguém uma máquina do tempo de vários pontos, que a pessoa reconheceria um mundo completamente diferente, tivesse saído de 1880, 1990, 1970, para os meus filhos mesmo com criança em 2025, olhando para 1985 é como se parece bem parecido, então é um pouco mais estatístico, mas é o senso comum, é entendimento. E vai falando aqui, vamos aonde que ele fala do anticristo, né? Vamos dar uma pulada aqui, embora existam muitos outros, poderiam inventar um risco de não ser armas biológicas, você tem todos os diferentes cenários da ficção científica, obviamente existe tipo de risco como a IA, mas sempre acho que vamos ter uma estrutura de falar sobre os riscos existenciais, talvez devemos também falar sobre outro risco do tipo de singularidade ruim. A ONU, com os poderes reais que controla, eles não controla a ordem política internacional, algo também como fazer, mas IA precisa de uma governança global de computação, então, que pode ser a imagem da besta, né? A IA, falando eu nas minhas palavras, a governança global da computação, precisamos do governo mundial para controlar todos os computadores. Então isso está dizendo que precisa do quê? De um governo mundial, esse Peter, para garantir pessoas não programem como IA perigosa. Eu tenho perguntado se isso está na frigideira para o fogo. Então a estrutura fisiológica ateísta é um mundo que nenhum desse curta-metragem foi lançado na Federação Científica. A estrutura cristã, que é uma forma questão, o anticristo ou Armagedon. Você tem um estado mundial do anticristo que estamos caminhando sonâmbulo em direção ao Armagedon. O anticristo é níveis mesmo, pergunta para o mundo mais pensamentos sobre o tópico, sobre uma pergunta que é isso, é um furo na trama de todos os livros para o anticristo, discursos demoníacos, pessoas simplesmente acreditam neles, é por isso que esse buraco do trama totalmente aplausível, uma falha de trauma, os riscos existenciais sem parar. E se você oposto à imagem da ciência, o anticristo é como um gênio da tecnologia do mal, um cientista do mal que inventa uma máquina para dominar o mundo. As pessoas têm medo disso. Esse nosso mundo que tem ressonância política oposto e é o que tem ressonância política precisamos para a ciência. Precisamos simplesmente dizer que isso que é assim. Não é o século XVII, como imaginar uma pessoa do tipo doutor fantástico. Meio termos das opções, o medo razoável do anticristo era uma espécie de mago da tecnologia. Agora, o medo razoável, alguém se promete controlar a tecnologia, torna-se segura. Seu ponto de vista seria uma espécie de estagnação universal, bem como... E aí, vamos dar um pulo, né? Mais para... Então, desenrolar para obter a paz e segurança. O anticristo, você precisa mais progresso tecnológico, como uma principais falha do totalitarismo do século XX. Tinha um problema de conhecimento, não conseguia saber o que está acontecendo em todo mundo. Então, precisa da IA ou de outro qualquer coisa que é capaz de ajudar o regime totalitário de paz e segurança. Está falando do anticristo? Embora você não ache que precisa essencialmente que o pior cenário envolva uma explosão de progresso, que seja domesticada e usada para impor totalitarismo estagnado, você não pode simplesmente chegar lá, estamos bem, pode. A Greta Thunberg está no barco do Mediterrâneo contra Israel, eu simplesmente não vejo promessa de segurança da IA, segurança da tecnologia, mudança climática, agora um poderoso grito na guerra universal, sem mudança acelerada, medo real do catástrofe total. Quer dizer que essas coisas são tão difíceis de avaliar, mas eu acho que o ambientalismo é bem poderoso. Não sei se é absolutamente poderoso, suficiente. E vai falando ali, então ele está falando do anticristo, né, do controle, está falando da IA, que pode ser a imagem da besta, só que ele não fala que é a imagem da besta, né? Mas está em entrevista, é 1 hora, entrevista aí do cidadão, né?
Peter Schwaz. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela, né? A matéria que fala é essa aqui, ó. Então essa aqui é do The New York Times, né? O Peter Thiel, o anticristo, autor original de tecnologia, Poder sobre IA no Marte. Então a publicação foi lá 26 de junho de 2025. Ele vai falando lá do anticristo, né? Da IA, tudo aí. Mas também tem a matéria aqui do NTEB, né? Que fala desse bilionário aí, da tecnologia. Peter Thiel está obcecado em falar sobre a vindoura anticristo e em ajudar a construir o seu reino vindouro. Então o anticristo vem aí, né? Muitos dão risada, né? Aqueles que não buscam o evangelho, né? Claramente. Então tá aí, Peter Thiel vai falando aí do governo mundial, do anticristo, né? Que virá neste mundo aí, com todo engano. Vem com a imagem da besta, só que não fala da imagem da besta. Então vamos para a palavra. O mais importante é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tem nos ajudado, nos alimentado. É Mateus 5, versículo 42, dê a quem pede, não volte as costas, aquele que deseja pedir algo emprestado. Não se emprestar, não, para a pessoa que pede, né? Não dá as costas, a palavra fala, né? Mas tem pastor que fala para não emprestar, para não dar nada, né? Nem cesta básica. Você vê umas coisas absurdas, né, que nós estamos vendo neste mundo. Glória a Jesus, graças a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado. Vamos para 2 Coríntios 9. Não necessita necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Aqui está falando das ofertas, né? Reconheço a disposição em ajudar. Já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo que desde ano passado vocês já cá estão prontos a contribuir. A dedicação de vocês motivou a muitos, contudo estou enviando enviando os irmãos para que o orgulho que tem de vocês, esse respeito não seja em vão, mas vocês estejam preparados como eu disse que estariam, a fim de que alguns dos macedônios forem comigo, os encontrar despreparados, nós, para não mencionar vocês, não ficamos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Achei necessário recomendar que os irmãos os visitem e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, os moradores prometeram a contribuir, eles não foram obrigados, como faz supostas placas, né? Supostos pastor, né? Fica cobrando oferta, dízimo, né? Nem dízimo é obrigado, né? Então eles acham que dízimo é outra coisa, né? Mas aqui fala, né? Nessas placas pedem dízimo. Então ele estará pronto para ofertar generosa, não como algo dado com alvareza. Lembre-se daquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então aqui a palavra fala, dar que sem não com pesar nem, ou por obrigação, nem por obrigação, né? Então não é obrigado a dar, né? Mas supostos pastores obrigam os irmãos a darem, né? Infelizmente. 1 Tessalonicenses 5, irmãos, quanto tempos e épocas não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando o ladrão não sabemos, né, vem a qualquer momento. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos do dia e não são os filhos da noite, nem das trevas. Joel 2, versículo 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naquele dia, mostrarei maravilha no céu, na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião, em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que o Senhor o chamar. Então venham buscar o Senhor Jesus Cristo, quem salva. Glória a Jesus, glórias a Deus.
Segundo Pedro 3, versículo 11, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, já apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e novas terras onde habita a justiça. Glórias a Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Glórias a Deus, e é isso. Glória a Jesus, glória a Deus. Muito próximo à vida do nosso Salvador, né? Temos que estar alegres, né? Glória a Jesus, glórias a Deus. É isso, agradecendo a sua companhia, peço a Deus Pai que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoe ricamente os irmãos e as irmãs, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima, tchau.